E se alguém te dissesse que os melhores conselhos financeiros vêm, na verdade, de um cachorro? Parece loucura, né? Pois é, mas hoje a gente vai mergulhar a fundo num roteiro que viralizou exatamente por essa ideia. A gente está falando do Primo Doguinho, um personagem que usa uma ironia bem afiada para latir umas verdades sobre dinheiro e sobre a sociedade aqui no Brasil. Bom, e essa frase aí já é o cartão de visitas dele. O Primo Doguinho não tá pra brincadeira, ele já chega avisando que o papo é reto, que ele vai falar a verdade, mesmo que ela doa. A pegada dele é essa, misturar humor com uma crítica social que, olha, não alivia pra ninguém. E o nosso caminho aqui vai seguir exatamente a lógica do roteiro. A gente começa entendendo as tais armadilhas mentais da matilha, depois passa pela corrida por migalhas e, no fim, a gente descobre a tal da regra caramelo para conseguir pensar fora do canil. É isso. Primeiro o diagnóstico do problema, depois o remédio. Então, vamos lá para a primeira latida de verdade do Primo Doguinho. A promessa que ele faz é bem ousada, viu? Ele se propõe a explicar por que a grande maioria das pessoas, a matilha, como ele chama, parece estar sempre correndo em círculos, sem nunca sair do lugar. O objetivo final é mostrar a saída do que ele mesmo define como um canil de ilusão. Para a gente entender como fugir desse canil, primeiro a gente precisa dar uma olhada nas grades, né? E é exatamente aqui que o roteiro do Primo Doguinho começa a apontar o dedo para as feridas. Segundo ele, a raiz de tudo está no ambiente que cerca todo mundo. O roteiro identifica um problema que ele considera fundamental, uma inversão total de valores na sociedade. Sabe, aquele cenário onde o esforço de verdade vale menos que a aparência e o conhecimento de verdade perde feio para entretenimento vazio. Essa confusão toda, segundo o Primo Doguinha, é o que mantém a tal matilha completamente perdida, correndo sempre na direção errada. E o que exatamente causa essa distração toda? Bom, o roteiro aponta para algo que ele batizou de indústria da distração. E aí entra tudo, desde a fofoca sobre a vida dos famosos até aqueles posts motivacionais que, no fundo, não motivam ninguém a fazer nada prático. A crítica aqui é bem direta. Tudo isso parece ser desenhado para manter as pessoas ocupadas, para que nunca sobre tempo ou até energia para focar no que realmente importa, que seria construir o próprio patrimônio. Mas por que existiria tanto interesse em manter as pessoas distraídas? O roteiro do Primo Doguinho tem uma resposta bem na lata, para manter uma base de consumidores que seja dócil e, claro, controlável. A lógica que ele apresenta é simples. Uma pessoa distraída consome. Já uma pessoa com independência financeira pensa. E quem pensa, naturalmente, começa a questionar o sistema. Agora a gente chega num ponto que é, talvez, o coração de toda a crítica do roteiro. E ele não usa estatística, não usa gráfico, ele usa duas metáforas, bem no estilo canino mesmo, que são muito poderosas para descrever a mentalidade que aprisiona muita gente. A primeira grande metáfora é a da corrida do bolo. Tenta imaginar a cena, um bolo gigante no meio de uma praça e uma multidão faminta, brigando, se estapeando por uma única migalha que cai no chão. Para o roteiro, essa é a imagem da nossa sociedade. Uma briga insana por restos, quando a verdadeira vitória seria, na verdade, aprender a assar o próprio bolo, ou seja, criar o próprio valor. E é aqui que a crítica fica ainda mais ácida, mais afiada. O roteiro mira direto na hipocrisia de quem prega uma coisa na tela, mas vive outra totalmente diferente no bolso. É aquela turma do discurso de igualdade e divisão, mas que na vida real ostenta mansões, carros importados, coleiras de diamante. O nome que o roteiro dá para isso? Capitalismo nível Golden Retriever Deluxe. E toda essa discussão sobre influenciadores leva a gente para a moeda que talvez seja mais valiosa hoje em dia, a atenção. O roteiro é categórico nisso. Quem controla sua atenção, no fim das contas, controla sua carteira. Se o foco de uma pessoa é entregue de bandeja para qualquer coisa, o potencial financeiro dela vai junto no pacote. Ok, até aqui a gente viu um diagnóstico bem pessimista, né? Mas o Primo Doguinho não fica só latindo os problemas, ele também ensina uns truques. É agora que o roteiro vira o jogo e apresenta o que seria a solução, a tal da regra caramelo, um guia prático para conseguir finalmente escapar da matilha. Vamos passar rapidinho pelas 5 regras. A primeira é, fuja da manada. A lógica é simples, se está todo mundo correndo na mesma direção, provavelmente é na direção do abismo. Corra para o lado contrário. A segunda, estude mais. Conhecimento para o roteiro é ração premium. Quem se alimenta melhor, vive melhor. Terceira, invista no seu pote. Riqueza é construção, tijolo por tijolo, sem atalho. Quarta, evite o conteúdo inútil. É preciso filtrar o que se consome. E a quinta e última,
construa a sua arca, ou seja, esteja preparado para as tempestades, para o dilúvio de mediocridade. E ao seguir essas regras, o roteiro vai nos guiando para a sua lição final. E o mais curioso é que essa lição não é sobre planilhas, sobre ações, sobre nada disso. É sobre algo bem mais profundo. Uma mudança completa de mentalidade. E aqui está, talvez, a grande sacada de todo o roteiro do Primo Doguinho. A questão não é o quanto entra na conta no fim do mês, mas como a pessoa pensa. A riqueza de verdade, na visão dele, começa na cabeça. É uma forma diferente de enxergar o mundo que, como consequência, acaba se refletindo no saldo bancário. E o roteiro termina assim, sem dar uma resposta pronta. Ele joga essa provocação. O que significa, para cada um, parar de correr atrás do próprio rabo e, finalmente, começar a correr na direção da própria liberdade? A resposta para essa pergunta, talvez, seja o primeiro passo real para sair do canil.